Bom dia a todos, estamos novamente ao vivo. Essas lives são um projeto que eu estou nessa época de quarentena, oferecendo lives diariamente, sempre às 11 horas da manhã, trazendo temas bem diversos para vocês e trazendo alguns convidados que tenham certas informações que podem ajudar vocês nessa época de quarentena e não só nessa época. Hoje, por exemplo, teremos convidado o Arthur, que já está aqui. Arthur, pede para entrar aqui na live, que eu já te aceito. O Arthur vai falar com a gente sobre um tema muito importante. Eu diria que talvez seja o tema que nós mais escutamos hoje em dia, que é a ansiedade. Vamos lá, Arthur. Vindo. Arthur está entrando. Olá, Arthur. Opa, tudo bem, Jabel? Que bom te ver aqui. Bom te ver, que bom. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar do seu canal, do seu projeto. Sim, para mim também é uma honra ter você aqui comigo. Eu e o Arthur, nós estudamos na mesma faculdade, né, Arthur? Então nós nos Sim, conhecemos aí há uns bons anos. é verdade. Melhor não entrar nesses detalhes, né? Melhor não. Então, Arthur, já temos algumas pessoas online aqui. Esse é um projeto que eu tô, acho que você anda acompanhando um pouco, né, de lives diárias, Sim, trazendo questões bem diversas para as pessoas que estão em casa nessa época de quarentena e convidando algumas pessoas que podem trazer contribuições para a gente aqui. E você tem um trabalho muito bacana. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal agora, falasse que área que você atua, como que foi resumidamente, né, Arthur, seu percurso profissional. isso. Então, eu sou formado em psicologia, né, de base, e aí eu segui inicialmente a área acadêmica, né, fiz mestrado, doutorado, na área de psiquiatria, atuo basicamente com esquizofrenia e transtornos psiquiátricos de modo geral. E também fui me especializando em neuropsicologia, neurociências e proficiência em terapia cognitiva comportamental, né? Então eu atuo Uhum, tanto academicamente quanto na clínica. certo. Peraí que deu um delayzinho aqui. Ah, Então, tá bom. Arthur, como eu estava falando, ansiedade é um tema que a gente anda ouvindo muito nessa época de quarentena, né? E É aí, verdade. as pessoas falam de ansiedade de uma maneira bem diversa, né? Por isso que eu quis trazer você aqui para a gente olhar um pouco, tecnicamente falando, o que seria ansiedade. Ansiedade que é um item que a gente estuda bastante aí dentro da psicologia, e eu sei que está dentro da sua área de atuação especificamente. Então, eu acredito que a gente poderia começar, de alguma maneira, descrevendo o que exatamente é a ansiedade, né? Isso. Então, é interessante pensar em ansiedade como uma emoção, né? Então, toda emoção, né? Pensa assim, moção é o que move, né? Então, e para fora, né? Toda emoção, ela tem essa intenção de nos mover, né? A ansiedade, ela necessariamente nos coloca num estado emocional, né? De moção, de movimento, mas para situações que são analisadas por nós como ameaçadoras e que podem ocorrer no futuro, né, a Uhum. rigor, né. É claro que a gente pode depois discutir se essa emoção ela pode gerar também de memórias, né, coisas do passado, mas a definição técnica é uma emoção que a gente direciona para coisas que podem acontecer no futuro e coisas que a gente tem a sensação de que a gente não sabe o resultado, a gente não tem como controlar, é um descontrole, é imprevisível e que também pode colocar em xeque um pouco a nossa vulnerabilidade ou a nossa capacidade de lidar. Então, se eu penso que eu sou vulnerável, que eu não posso controlar e é imprevisível, eu tendo a ter uma emoção, uma excitação, né? E esse estado seria a ansiedade.
E aí a gente vai tentar resolver, né? A gente pode fazer coisas ou não, né? E aí Então, esse é o estado emocional, né? Não sei se eu defini Sim, tecnicamente, né, eu acho que a gente bem aí. pode, talvez pode dar aquele exemplo do homem da antiguidade, das cavernas, né? Quando ele se depara É, com um animal, com um predador, né? Sei lá, um isso. tigre. Vamos pensar nessa cena. O homem das cavernas lá se vê um tigre. Aí ele tem uma série de reações, né, Arthur? Para Sim. preparar ele para sobreviver, né? Que seria correr, E, lutar, né? Nesse caso aí, né, Jardel, por o tigre estar ali presente, isso seria o Uhum. medo. Tá. Acho que era Então, legal fazer essa diferenciação, é, né, Arthur? perfeito, Do perfeito. medo, ansiedade e angústia, né? Isso. Então, por exemplo, o medo já é quando, por exemplo, de fato eu estou no quarto com uma pessoa que eu sei que tem coronavírus, ela está tossindo na minha frente, né? Tá. E o ar da Isso é o tosse medo. tá. Isso é medo, né? Tá. Agora, é muito comum, né? Eu atendo, grande parte dos meus pacientes são de São Paulo, eles trabalham, eles moram em apartamento, né? E às vezes, como São Paulo tem um epicentro, né? Às vezes, de fato, eles não estão em risco porque estão no apartamento confinado, mas eles começam a imaginar que o vírus pode chegar até eles de algum modo. Então, você percebe Tá. essa possibilidade É a do vírus ansiedade. chegar, ou seja, não existe um objeto concreto presente, Tá. é uma coisa suposta, né? E se o vírus estiver ali, o que ele vai fazer, né? Então, você vê, é um descontrole, né? Isso já seria ansiedade. A angústia já é uma reação que você pode ter tanto na situação de medo quanto de ansiedade, né? Porque é uma régua, né? A angústia seria assim, a emoção é tamanha, seja pela presença de algo concreto, que seria em função de medo, seja por uma ansiedade descalibrada, a Uhum. tal ponto que você teria uma reação física mais intensa que te paralisaria. A Tá. ansiedade, ela tende a te mover. A Tá. angústia, ela tende a te paralisar. Outra característica é que a ansiedade, ela aumenta a sua vigilância mental. Então, você fica mais atento para perceber a ameaça futura. A angústia, ela deixa você confuso, perdido. Então, a Tá. angústia, ela tende a rebaixar a cognição e dar sintomas mais físicos, então você trava. Tá. A ansiedade, ela tende a te mover para se defender de um erro futuro. E o medo, você tende a reagir porque o problema está ali na frente, né? Então, você... Então, Basicamente, é isso. Vamos lá, vamos lá. voltando para o exemplo do homem da caverna lá. Então, ele tá lá ele vai caçar. Aí, quando ele tá saindo da caverna, ele pensa assim: bom, será que vai ter um tigre? Aí ele tem ansiedade, certo? Perfeito, Aí ele perfeito. começa a andar lá na trilha dele, vê o tigre. Aí ele tem Aí, medo, muito medo, certo? né? Seria mais ou menos isso. E aí, Agora, aí, se o tigre chegar perto, aí se ele não ferrou, né? conseguir, se ele travar, né? Porque isso é interessante, né? Você pode ter uma reação de freezing, né? Que fala, é congelamento, né? Também. Que é Sim, uma forma de defesa de você se render, né? Isso seria uma super angústia, né? Ou um ataque de pânico também é visto como uma angústia. A psicanálise, por exemplo, vê o pânico como uma angústia, né? uhum, Então a gente fala que é um ataque de ansiedade extremo, mas para a psicanálise é um pico. Por quê? Porque você tem reações físicas, né? Emocionais e cognitivas ali muito intensas, né? agora, saindo da época das cavernas e voltando para nossa realidade, né, Arthur? Estamos aí nessa quarentena e como que a ansiedade entra nessa época que a gente está vivendo, Arthur? Pois é, né, Jardel? Isso é interessante você falar, porque a ansiedade está muito relacionado ao modo como a gente compreende o tempo, né? Tá. E então esse é um primeiro fator que eu queria rapidamente explorar. E o tempo está muito relacionado ao espaço, né? Quanto tempo eu levo para sair daqui até São Paulo, né? E quando eu fico confinado no mesmo lugar, naturalmente a noção de tempo modifica, né? Porque a gente fica sempre mais preso no lugar e também a gente passa a fazer tarefas diferentes, então a gente não tem muita noção de como é que essas tarefas duram, né, o tempo que elas duram, e agora com a revolução digital, a gente tem internet, olha só, você está na sua casa, eu estou aqui,
Pois é, Quer né? dizer, e isso independente do confinamento, o surgimento da internet, né, ela já muda, vem mudando muito a relação que o ser humano tem com o tempo, e isso vem causando mais ou menos ansiedade. Já não é à toa que as crianças que estão muito conectadas, elas sofrem mais de ansiedade, né? As crianças, depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso. Mas Uhum. basicamente, quando a gente está confinado, você tem a intensificação ou acirramento, né? Vamos falar bonito, né? Das nossas vulnerabilidades, né? E o que eu chamo de vulnerabilidade aqui? Por exemplo, eu vou ficar muito mais tempo com a minha esposa e com o meu filho, né? Então aqui a gente pode ter mais conflitos, né? Sim. Eu vou, então eu posso ter mais acirramento de problemas relacionais e também eu tenho que conviver mais comigo, né? Porque antes eu estava no carro dirigindo, ouvindo rádio, ia falar, sair, agora não, né? Então Uhum. a relação consigo mesmo e com as pessoas faz você enfrentar mais tudo isso. Então a ansiedade pode aumentar aqui. E dois, se eu já tinha sintomas, vamos supor que eu fosse um cara já ansioso, vamos supor que eu já tivesse depressão, ou se eu ou própria questão econômica, né? Será que eu vou manter meu emprego? Agora as empresas parece que foram autorizadas a baixar salário, né, de algumas pessoas. Sim, sim. Então, todos esses fatores, né, desemprego, o que eu vou fazer? Eu tenho pacientes, por exemplo, que trabalham no mercado financeiro, eles estão se questionando se o mercado financeiro vai continuar a Nossa, existir, aí, né? aí o problema o buraco é Né? mais embaixo, né, Arthur? Mas você percebe, né, como é que, onde é que chega a cabeça da pessoa, né? Assim, Sim, então, isso tudo faz você ficar muito ansioso, né? O mundo pode mudar e mesmo que não mude, assim, com certo radicalismo, Jardel, vai demorar muito para as coisas voltarem. Então, por exemplo, a gente daqui, sei lá, 2 meses, 3 meses, vamos supor que volte a caminhar a rua, tal. Mas você vai pegar um avião, você vai ah, vai pegar um demorar. Não, ônibus, né? um cinema, Arthur. Um Quando, cinema, quando que shoppings, né? quando que os cinemas vão voltar? E mais É. que isso, né? A indústria do cinema, por exemplo, não está fazendo filmes, né? Ela tá, Exatamente, então não vai ter exatamente. filme para chegar no cinema. Então É. vai demorar um longo período É. mesmo. Talvez nem Então, esse ano, né? então tudo isso torna a nossa relação de espaço e tempo diferente, né? Agora, o mais interessante, eu acho, só para a gente caminhar, né, para um outro ponto, só para fechar essa ideia do tempo, mas vale a pena rapidamente fazer um panorama de tempo, de linha de tempo, né, que assim, no passado, quando a gente morava nos sítios, né, raciocínio rural, era muito comum a gente ter uma certa resignação e aceitação em relação ao tempo. Por exemplo, uma semente, né, a gente planta e a gente não fica assim acelerando o processo, né? A não ser que, sei lá, hoje em dia eu Sim, sou um geneticista, eu posso mexer lá sim, no sim. DNA, mas a rigor, ou seja, a natureza impõe a nós o tempo dela, né? E a gente então espera o tempo da colheita, né? Os gregos chamavam isso de kairos, né? O tempo, a relação de tempo da oportunidade, né? Quando começou a Revolução Industrial, começou a ideia de produção, o homem começou a impor à natureza o seu modo de tempo e começou a colocar velocidade. E aí a gente começa a trabalhar com meta, com prazo, né? E a gente sai da ideia de kairos, de tempo de colheita, e começa a entrar na produtividade, que é o tempo do cronos, né? Cronológico, né? Inclusive, tem um médico, acho que em 1890, ele foi o primeiro cara que inventou, né? Ele batizou a ansiedade como síndrome nervosa moderna, né? Que era Uhum. uma doença associada a pessoas que viviam na cidade, portanto, elas trabalhavam nas indústrias, seja no mundo rural não tinha, e ele associou isso à tecnologia. Na época, a tecnologia era o relógio. Olha só, relógio de pulso. Então, o que ele falava? Ele falava assim, meu, se eu olhar quando eu olho para o relógio, eu mudo a minha relação de tempo. Porque eu materializo o tempo aqui num objeto e eu começo a Uhum. falar, puxa, e agora? Será que eu vou fazer ou não vou fazer? Vai acontecer ou não vai acontecer? E antes, o cara na roça, ele não tinha isso, né? Sim. E ainda agora com a internet, né, que possibilita, a gente eliminou espaço, né? Você está aí, eu tô aqui, você está em Campinas, eu estou em Vinhedo, né? Pode ter gente no Japão assistindo a gente, né? Pode. Então, isso aqui também dá uma sensação de imediatismo muito maior. Então, tudo isso pode ser fator de
de causar ansiedade, né? Olha, a gente tem duas contribuições aqui. A Sassá. Sassá, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Que bom te ver aqui. Ela está falando assim, ó, aceitar o tempo de gestação das coisas é algo que deveria ser natural e hoje em dia não é mais. Queremos acelerar tudo o tempo todo. Isso mesmo, né, Arthur? Perfeito. É interessante, né? Tem uma crítica que se diz, né, que para você aprender a filosofar, Jardel, a gente teria que falar ou grego ou alemão, né? E a gente não fala nenhuma das duas línguas, então a gente não pode nem filosofar. Mas é por que a gente diz, né? Pra você ver, o grego ele tem uma palavra para tempo, né? Da gestação, aí como a Sassá contribuiu, que seria kairos, né? E já para o tempo desse moderno eles usam crônico, né? Cronos, são né? duas, Então, são duas palavras para... O que a gente chama de tempo, para eles são duas palavras diferentes, né? E a Bruna, muito bom também te ver aqui, Bruna. Ela disse assim, ó, como diferenciar quando a ansiedade é positiva para me defender e quando ela já é prejudicial? Essa é uma pergunta importantíssima, né, Arthur? Isso. Basicamente, é quando você perde a noção, o julgamento da intensidade do problema, né? Então, isso é uma questão interessante, né? A ansiedade, ela, assim como o medo, né? Elas, no fundo, a função delas é te proteger de sofrer, né? Sim. E aí, para eu estar preparado para enfrentar o possível problema, ou o problema que está ali real, eu preciso estar mais ligado, mais atento. Só que aqui tem um probleminha de fábrica, Jardel, né? A gente vem com um probleminha de fábrica, não sei se é da natureza, se é Deus, o que acontece? A gente vem com um problema de fabricação, né? Que a gente, como a gente é movido mais para sempre ter prazer e fugir de problema, o que acontece é que a gente começa a ter uma intensificação do problema. Ou seja, você começa a intensificar o problema de tal modo que o problema ele tende a ficar um pouco maior do que ele de fato é. Aí você fala, mas por quê? É lógico que tem que ser assim, né? Pensa, se eu não quero sofrer, biologicamente, né, a natureza faz você tentar dar uma aumentada, né, no problema justamente para você evitar. O problema é que às vezes essa intensificação ela fica muito exacerbada. E aí qual que é o problema da ansiedade? Além dessa intensificação, eu começo a minimizar a percepção de recursos que eu tenho para enfrentar. Então, a sensação de vulnerabilidade aumenta. Então, basicamente, respondendo a pergunta primeira da Bruna, é saudável a ansiedade quando eu consigo ter uma intensificação do problema só um pouquinho e, ao mesmo tempo, eu consigo perceber os recursos que eu tenho para enfrentamento. Né? Então, eu tenho uma estratégia adaptativa de enfrentamento. Quando eu intensifico demais e, ao mesmo tempo, não enxergo os meus recursos, aí eu fico desadaptativo. E aí, normalmente, o que eu faço? Eu fujo. Aí eu começo a empregar a fuga. A fuga alivia a ansiedade. E, ao mesmo tempo, ela aumenta a minha sensação de vulnerabilidade. E aí eu entro num ciclo, né, de reforçamento, e aí eu passo a nunca mais enfrentar as coisas. Né? Aí eu começo a ter sintomas e transtornos de ansiedade, e por aí vai. Então a pergunta dela, se eu não me engano, é quando até que ponto é saudável a ansiedade? É saudável até o ponto que você percebe que você tem um dado mais concreto da realidade, né? E que você tem recurso para lidar. E se eu não tiver recurso? Aí você pede ajuda. Você vai atrás de quem tem, né? Você vai dar um jeito de enfrentar, né? Agora, quando eu não consigo ver esses dois pontos, eu poderia falar outras questões a mais, né? Não sei se dá tempo, mas tem mais uns outros elementos. Mas vamos lá. A Valdelene, Val também, uma grande amiga minha, está contribuindo. Jardel, ela escreveu assim, né? Jardel, inclusive, isto é bíblico. Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o tempo do homem que vem da cronologia. Interessante, não sabia disso. E a gente transforma a cronologia em crônico, né? Doenças crônicas, né? Que vai matando a gente, né? Quer dizer, o tempo nos mata, né? Que é pior do que a cronologia, né? Sim. Então, então, Arthur, vamos
continuar, você falou um pouco sobre, em algum momento você falou das crianças, né? É. É, como que será que está o mundo das crianças? Se já é difícil para a gente, né, Arthur? Você imagina da cabeça das crianças. Rapidamente, assim, eu venho, pela minha experiência, o que está chegando até mim, tá, Arthur? Eu Uhum, tenho, uhum. assim, uma grande parte das crianças que está adorando a quarentena. Por quê? Tá Porque perto dos pais, né? É. os pais estão lá o dia inteiro, ela pode jogar videogame o dia inteiro, ela faz lição de casa, mas não são as horas que ela ficaria na aula, né? Então, assim, é menos tempo de estudo, mais diversão, oba-oba. Uhum. Porém, existe uma outra parcela das crianças que eu vejo, que eu estou acompanhando, que está manifestando sintomas, tá, Arthur? E Sim, aí, sim. assim, de acordo com o que eu acredito aqui, da teoria sistêmica das constelações, que a gente olha muito a criança como um componente do sistema. Então, muitas Tá. vezes, é um sintoma da mãe e do pai, que a criança, por amor a eles, fala: mamãe, dá para mim que eu dou conta. E então, ela pega para ela o sintoma e adoece. Então, isso rapidamente é o que eu estou vendo, tá, Arthur? Uhum, Uma parcela aqui e outra ali. O uhum. que você pensa disso? Então, eu vou para a linha. Você sabe, né, que, Jardel, que tem uma crítica que eu sempre faço, né, a nós mesmos, né, que a gente se diz profissional de saúde, mas a gente só fala de doença, né? Então, é muito É interessante isso, né? verdade. Então, eu vou seguir essa linha de falar de doença, né? Uhum. Mas, assim, eu diria que as duas condições que você mencionou podem ter problemas, né? Uhum. Não no sentido aí de ativar a nossa ansiedade por conta disso, mas mais de ficarmos atentos, né? É, a, a, Junto com aquela parte que eu disse que a gente começou a transformar a qualidade da relação temporal, né, com a produção e, das coisas, né, das indústrias, né, de prazos e tudo mais, a gente passou a também se relacionar com as coisas como objetos que a gente tem que adquirir, né? Então, a criança que está adorando, ela também pode aí, nesse processo, estar estabelecendo uma relação muito intensa com a internet, com o videogame, essa relação de pai e mãe muito perto, que é uma relação de gratificação, quer dizer, um objeto ali que está dando desejo Uhum. para ela, né? Ela pode ser muito gostoso e prazeroso, mas assim, se a gente não cuidar para ter uma rotina, eu acho que a Bruna até falou um pouco de rotina, né, Falou, com falou. vocês, a gente pode causar um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade que quando a gente voltar para a vida normal, né, essa criança vai ficar meio que mal acostumada, né, ou Vai. ficou pouco estimulada, ou teve tudo ali, os objetos tudo ao entorno dela ali, naquele momento de lazer. Sabe quando você está terminando as férias, né? É muito interessante a criança quando você volta de férias, né? Só que as férias ali são 15 dias, né? No máximo um mês. Agora a gente aqui talvez fique mais tempo. E a criança, isso pode ser mais intensificado. Então, eu diria que esse lado aí, embora não tenha sintomas, talvez no futuro, se a gente não tiver uma rotina decente, explicar para a criança o equilíbrio do uso de tecnologia, o equilíbrio das atividades, ela também pode ter ansiedade depois, né? E as outras, eu diria que, como, eu acho que o termo sistêmico aí é fundamental, né? É uma via de mão dupla, né? Criança sempre é uma via de mão dupla, né? Você tem a ida e volta, né? Então, com certeza, se a mãe estiver mais ansiosa, mais desesperada, achando que está sendo contaminada, que estiver com medo de perder o emprego, né, a criança também vai ficar mais ansiosa, né? Se a mãe exige muito que a criança tenha bom desempenho na escola e agora ela não está estudando direito, né? E aí a criança pode criar umas fantasias do tipo, se eu não estiver indo bem na escola, será que eu vou ter prêmio? Papai e a mamãe vão gostar de mim, né? Então, tudo isso, né, eu acho que começa a ficar em jogo e aí os sintomas, a ansiedade pode aparecer por diversas razões, né? Teria que, caso a caso, pegar e olhar, né? O que me preocupa muito, Arthur, é como as pessoas vão ficar após a quarentena, né? Que é o que seu amigo comentou, né? Poxa, eu não sei nem se vai existir mercado financeiro. Que vai passar, Arthur, a gente sabe que vai. Né? Claro. As coisas, até falando do tempo, né? O tempo vai passar.
e uma hora Uhum. isso vai passar. Agora me preocupa isso, de maneira geral, como as pessoas estão lidando com as questões emocionais e os impactos disso. Então, a minha pergunta para você é: a ansiedade em alto nível, a longo prazo, o que ela pode causar no organismo de mais sério, Arthur? Justamente, né? A ansiedade mais intensificada e de longo prazo, né? Que também vai gerar o estresse, né? Ela necessariamente ela vai tornar todas as suas vulnerabilidades biológicas mais sensíveis, né? Então, por exemplo, o raciocínio é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma predisposição a diabetes, né? Se eu ficar comendo açúcar e não fazer atividade física, a chance de eu de fato ter a diabetes é muito alta, né? Sim. Aqui não é diferente. Então, se eu tiver uma probabilidade maior, por exemplo, para ter depressão, vamos supor que eu tenho uma avó que tem depressão, meu avô teve depressão, eu tenho uma linhagem aí, né, de pessoas que teve depressão. Se eu não souber gerenciar a minha rotina e a minha ansiedade, eu vou ficar mais suscetível a ter depressão, né? O mesmo para doenças físicas mesmo, né? Então, eu posso ter insônia. Aí você começa a entrar num processo sistêmico, né? Porque Uhum. a ansiedade, ela tem um impacto sistêmico. Porque ela baixa a imunidade, ela aumenta os radicais livres, então você envelhece, né? Até suscetibilidade para câncer, pra você ter uma ideia, você pode ter, né? Então você tem estresse e ansiedade de longo prazo, né? Quando não cuidado, você coloca o seu corpo, é como se você fosse morrendo mais rápido, né? Basicamente, né? Claro, o jeito que eu estou falando talvez seja muito intenso, mas é Vai deixar as importante, pessoas mais sabe? ansiosas, né, Mais Arthur? ansioso. Mas é porque é isso, né? Sim. E é o problema, porque se você fizer uma análise, 1/4 da população mundial sofre de transtornos de ansiedade. Não é que elas têm ansiedade, elas sofrem de transtornos. Se eu Sim, colocar realmente. ansiedade, isso passa de 50%. Então você vê, né? Muito de problemas de saúde pública não é só dieta e atividade física e hábitos, é também o modo como você regula e vive emocionalmente, né? Arthur, temos duas perguntas aqui. Pessoal, quem tiver pergunta e puder, tem uma interrogação aqui embaixo, tem um recurso novo do Instagram que nem todo mundo conhece, viu, Arthur? Tem Ah, uma caixinha de interrogação aqui embaixo que vocês podem escrever a pergunta e aí eu consigo colocar na tela para todo mundo ler. Não sei se todo mundo sabe disso, mas vamos ler as que estão no chat aqui, tá, Arthur? A Pense Viva Psicologia. Pense Viva, coloca seu nome aqui para a gente te conhecer, Pense Viva. Ela escreveu assim, ó: a rotina também pode significar para a pessoa uma pressão. Tenho acompanhado algumas pessoas que se cobram muito, aumentam a ansiedade e procrastinam ainda mais. Eu entendi que quando a pessoa tenta colocar rotina, isso acaba gerando uma pressão maior ainda e faz ela ficar mais ansiosa, isso, né? E uhum, procrastinar ainda mais. uhum. Então, isso é interessante, né? E é extremamente comum. O problema aí não é a rotina, né? O problema É Carolina, dessa ela chama, pessoa. viu, Arthur? Ah, Chama Carolina Carolina. Silveira. Isso. Aí a questão aqui não é a rotina. A questão aqui é como ela se relaciona com a rotina e como ela entende o que é a rotina, né? Esse tipo de pessoa, ela faz a rotina de modo sintomático e não de modo de solução, né? De problema, né? O que é um modo sintomático, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou um cara que tem ansiedade de falar em público, né? Aí eu vou no psicólogo, o psicólogo fala assim para mim, ó, faz um roteiro, né? Para você não ficar sufocado, faz um roteiro. Então você vai chegar lá, você vai falar bom dia, boa tarde, né? Aí o que Uhum. eu vou fazer? Quando eu for para a festa, eu vou ficar extremamente preocupado em falar o que está no roteiro. E aí, se eu não lembrar o que está no roteiro, eu começo a ficar mais ansioso, né? É pior, Então você pior ainda, percebe. né, Arthur? Então, aí você percebe? Então, você percebe que o roteiro aqui, quer dizer, o problema não é a rotina e nem o roteiro aqui no meu exemplo, né? O problema é assim, como é que eu estou me relacionando com a qualidade que eu tenho de me organizar, como é que eu posso me organizar de modo que eu fique satisfeito. Então, assim, se eu coloco uma rotina, eu estou colocando a rotina como uma obrigação,
né, que vai me cobrar. Então, se eu sou um cara perfeccionista, esse cara não pode eu não posso chegar para um perfeccionista e falar, faça uma rotina, porque o perfeccionista, tudo que você pedir para ele fazer, ele vai colocar como regra ser cumprida, porque se ele não cumprir, ele está falhando. Então, você vê como é que... Então, esse é o funcionamento problemático. Então, esse exemplo aí me parece muito comum em pessoas que são perfeccionistas, né? Então, o ponto aqui é assim, você tem que se organizar, você tem que usar a sua liberdade de tempo para você ter um momento de qualidade para você, né? Então, se a rotina for sinônimo de qualidade para você, siga a rotina. Se para você a qualidade for de outro modo, faça. Porque o importante é a qualidade. A rotina ela é um auxílio para chegar na qualidade e não Sim. o fim. A rotina é o meio. E se esse meio te atrapalha... Aliás, se no caso se for um caso de perfeccionismo, o tratamento é se expor à imperfeição, né? É o oposto, né? É o oposto, né? É não ter o roteiro, né? Então, isso chama raciocínio clínico, né, Jardel? Você nunca tem que pegar as soluções como fim, né? Eu tenho que pensar o que é qualidade para aquele funcionamento, para aquela personalidade, para aquela patologia, para aquele jeito, né? Então... E tem que analisar o caso, cada ser humano é único, né? Por isso que não dá para fazer, por exemplo, análise de sonhos na internet. Tem muita gente que está nos vendo agora, né? Pô, eu não sabia dessa. Depois você digita lá no Google, Arthur, sonhei com uma baleia. Aí vai ter várias explicações. Só que a baleia, para cada pessoa, tem um significado diferente. Então... Nossa, eu não sabia dessa. E olha que eu nem sou psicanalista, imagina se eu fosse. Eu ia ficar mais bravo. Tem um caso clássico, né, de um paciente que sonhou com um lobo, né? Lobo. Então, assim, se você digita na internet sonhei com um lobo, aí você vai... dos lobos, né? Aí você vai ver assim, lobo é feroz, então você tá com medo de alguma coisa. Só que aquele paciente, ele era lobinho. Lobinho dos... Como chama? Dos coteiros. Dos coteiros, né? Isso. Então, assim, para ele, o lobo era uma coisa legal, porque era uma diversão. Então, assim, não dá para fazer análise de sonho na internet. Viu, pessoal que está ouvindo a gente? A Sassá, Arthur, ela escreveu aqui, ó, a falta de rotina estabelecida, ou seja, um excesso de liberdade de tempo, tende a intensificar a ansiedade para os adultos também? Ela está perguntando. Então, aí, lembra que eu falei no início, Sassá, que o confinamento ele vai tentar intensificar as nossas... Voltou. Tocou aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá. Tô sim. Vai intensificar as nossas ansiedades, né? As nossas vulnerabilidades, né? Isso daí depende muito de como eu relaciono comigo mesmo, né? Então, por exemplo, quando algumas pessoas elas vivem numa rotina porque elas são escravas de um movimento mecanicista, né? De vida, de produtividade, em que ela entende que sucesso é produzir e ganhar dinheiro, né? Quando eu dou liberdade para essa pessoa, ela se perde completamente, né? Então ela vai querer estabelecer uma rotina para poder ter uma sensação de que está produzindo e está sendo útil, né? Então, eu, por exemplo, excesso de liberdade de tempo, para mim é ócio, né? Só que o meu ócio é no sentido de grego, né? Ócio é tempo para aprimorar a alma. Né? Hoje em dia, ócio é sinônimo de vagabundagem, mas na Grécia, ócio, ócio Então, se eu tenho liberdade de tempo, aí que eu vou estudar, vou ler, vou fazer as coisas que vai aprimorar minha alma. E isso me torna um cara extremamente pouco ansioso, né? E quando eu vou para a rotina, com prisão de tempo, é que eu fico ansioso. Então, depende de como você se relaciona com você mesmo e como você funciona no mundo, né? Então, liberdade de tempo para você é o quê? É ficar perdido? Se sim, você vai ficar mais ansioso. Liberdade de tempo para você é oportunidade de aprendizado, de crescimento, de fazer novas relações, você vai ficar muito mais feliz, né? Então... E é importante dizer também que a diversão, né, Arthur, é muito peculiar, né? Eu te ouvindo, assim, eu particularmente também,
quando eu tenho um tempo livre, o que eu faço? Eu vou estudar e tô feliz com a isso, sua né? diversão, a gente é bem nerd, né? A gente é muito nerd, né? E as pessoas olham para isso e falam assim, meu Deus, você está estudando... louco, é doido, né? Só isso que... já prova como é diferente, né? A relação, Exatamente. né? Então, assim, no tempo de diversão, o recado aí não adianta a gente falar assim, então vai ler, porque daí a pessoa fala assim, nossa, não. Vai fazer Não, o que te agrada, né? exatamente. E o que te agrada é muito específico, né, Isso. de cada Às vezes pessoa. a pessoa nem sabe, né, Jardel? É interessante, né, que muita pessoa que sofre de ansiedade, angústia... Não, agora a angústia que eu falei mais no senso comum, né, assim, Tá. quando você faz uma checagem da rotina, você percebe que ela não tem muito uma rotina de coisas prazerosas que ela fica feliz, né? E ela vai se preenchendo com obrigações de mãe, obrigações de pai, obrigações de trabalho e fica super esgotada, né? Então, isso é interessante. Arthur, vamos passar para a parte... Nosso tempo já está avançado, né? Você vê que... Eu nem tô olhando o relógio aqui para ter um movimento mais de Kairos aqui. Eu falei com o Arthur que a minha meta é fazer lives de meia hora, mas acaba não dando certo. O psicólogo não para de falar, né? Não adianta. Arthur, tudo bem, a gente está falando de várias precauções e como funciona, tá? Mas a pessoa que tem ansiedade, começa a sentir os sintomas de ansiedade, o que ela pode fazer? Isso. A gente tem duas frentes, Jardel, para atuar, né? Quando eu tenho uma ansiedade mais exacerbada, né? Que eu estou lá beirando o que a gente chamou de angústia aqui, né? Que você começa a ter sensações físicas, né? A gente tem que ter algumas atitudes comportamentais, né? E isso é independente de abordagem, tá? Atitudes comportamentais é coisas que você tem que fazer para o seu corpo reagir melhor a esse sintoma, essa emoção intensa, né? Então, é sempre importante você olhar a sua respiração, né? Então, o que a gente sugere para todo mundo, né? Que você faça um exercício de respirar como uma pessoa calma. Então, como é que eu faço para respirar como uma pessoa calma? Quando eu estou calmo, eu tenho que treinar isso. Eu não posso treinar isso quando eu estou na crise. Na crise aí não adianta. Não adianta. Então, a primeira coisa a fazer, né, em termos de prevenção, isso deveria ser ensinado na escola, na minha opinião, mas infelizmente não é. É assim, uma pessoa saudável, calma, ela respira, o ciclo de respiração, ela dura 4 segundos, Jardel. Então, normalmente ela inspira em 2 segundos, né? E expira em 2. Né? Então, 4 segundos o todo, em média. Então, a gente tem mais ou menos... Sem segurar o ar, né, Arthur? Respirou e já soltou. Sem segurar o ar e, ao mesmo tempo, não é uma respiração profunda, nem curta e nem longa. Porque tem gente que acha que respirar calma é aquelas coisas de yoga, né? Não. Isso, a pessoa calma respira em 4 segundos. 2 para inspirar e 2 para expirar, né? Essa é outra questão. Quando a gente começa a ficar naquela... Lembra que eu falei que a emoção, que a ansiedade, ela nos move, né? Então você fica mais atento, porque você está se defendendo. Para se defender, você vai... Porque, assim, no fundo, o corpo, ele quer agir. Para ele agir, ele tem que estar mais excitado. Então a ansiedade faz você respirar mais rápido. Né? Então a sacada é, se você perceber que você está ansiosa ou ansioso, é você pegar um relógio e começar a fazer essa respiração de 4 segundos que você já praticou antes. Sim. Então você já pega o relógio hoje, né? E faz, né? A cada 2 segundos você inspira e expira. E fica fazendo isso, né? Memoriza isso, para quando, se você estiver ansioso, você reproduzir, né? Tá. Agora, falta só 2 questõezinhas sobre essa parte comportamental, que é uma das frentes. Arthur, só te interrompendo rapidinho, não adianta a pessoa querer contar mentalmente, porque como ela vai estar ansiosa, os 2 segundos não vão ser 2, né? Exatamente. Isso por isso que você falou é importante. O tempo subjetivo, por isso que tem, já que falaram da Bíblia aí, né, tem uma frase escrita assim, um dia equivale a 1000 anos e 1000 anos equivale a um dia, né? O que isso ele quer dizer? Ele quer dizer que essa experiência religiosa, que é uma experiência mística interna, quem teve, né? Ou se a ciência chama isso de alucinação ou não sabemos, mas quem tem, o tempo muda, né? E
quem já teve um ataque de pânico ou já teve muito medo, sabe que às vezes é um inferno sem fim, né? Um terror sem fim. Só que se você medir objetivamente, às vezes durou 5 segundos, né? Mas a pessoa tem a sensação de que durou meia hora, né? Enfim. Então, isso que o Jardel falou é importante. Então, você ter o relógio é porque você consegue ter um parâmetro objetivo, né? E não subjetivo, né? Isso é importante. Mas aí, o ponto é o seguinte. Quando eu estou ansioso, eu começo a ter uma respiração curta e rápida. Assim, ó. Isso quando eu estou com ansiedade bem elevada. Isso vai fazer o quê? Eu vou eliminar muito gás carbônico do sangue e eu começo a ter uma coisa chamada hiperventilação. Quando eu elimino o gás carbônico do sangue, meu sangue fica mais alcalino. Quando o sangue fica alcalino, eu começo a ter taquicardia, eu começo a ter formigamento das mãos, eu começo a ter tontura, vertigem, né? E aí eu posso até ter um ataque de pânico. Então, a sacada da respiração é você devolver o gás carbônico que você está eliminando com a respiração rápida. Então, é uma técnica, assim, é prático, assim, é objetiva, não é interpretativa, nada. Você vai sair da crise. É uma técnica mecânica, né? E aí, se você, depois que você conseguir respirar, treine também antes. Depois de 1 minuto respirando 2, você joga a sua mente para um lugar que te dá muito prazer. Então, você vai mentalmente para um lugar feliz, um lugar que você visitou e que te gere, que você sabe que te causa prazer e calma, né? Pode ser um lugar que você visitou ou um lugar imaginário, né? Sim. Então, respirando calmo e imaginando, você sai da crise. Agora, Cria uma âncora, né? Tá? Isso. É importante isso. dizer para o pessoal, né, que isso tudo a gente faz antes. Então, acabando a live de hoje, certo, Arthur? Cada um na sua casa, porque as pessoas vão ter tempo para fazer isso, certo? Exato. Aproveita, né, o tempo. Aproveita. Então, 2 coisas, né, Arthur? As pessoas que estão assistindo a gente, elas podem treinar a respiração calma de 4 segundos, respira em 2, expira em 2. Isso. E criar algumas âncoras que são, a partir de memórias delas, locais que as marcaram positivamente, que geraram felicidade. Isso. E deixa isso guardado lá, né? Para quando precisar. Quando precisar, você puxa da gaveta. Né? Tá. E usa. Exatamente. Então, isso seria a técnica mais assim possível de você praticar sozinho, né? Mas é claro que sintomas mais graves você precisa de um acompanhamento terapêutico mais de perto. A outra questão, Jardel, que é outro grupo, né? Que aí não precisa necessariamente ter os sintomas físicos, é a percepção mais objetiva da realidade, né? Então, por exemplo, se eu tiver com muito medo de que eu estou com crise financeira, que eu vou perder emprego, eu vou estar muito mais sensível a notícias sobre mercado financeiro, se um amigo meu perdeu emprego, Então, isso vai me fazer tornar o meu problema muito maior do que de fato ele é. Não que não seja um problema. Agora, o que diferencia uma ansiedade natural de uma patológica ou exacerbada? É justamente isso. Você tem o mal-estar, você tem a preocupação, você tem a ansiedade, mas ela é baseada muito na realidade, é baseado em você se mover para resolver. Né? Você não tem o sentimento total de desamparo e vulnerabilidade. Né? Você se sente vulnerável, mas você se vê também com chance de solução. E isso tudo é como você percebe. Né? Então, em tempos de crise, que nem quando você fica vendo que o tempo inteiro os números dos mortos pelo coronavírus, ninguém muito fala quanto de pessoas já foram curadas. Exatamente. É enorme. É enorme. Né? Então, eu sei que o que eu vou falar aqui eu não deveria. Então, por exemplo, eu me lembro que, por exemplo, o ano retrasado, o Brasil teve, acho que 70 mil assassinatos, né? E dessa porcentagem, teve 0,0 alguma coisa, se eu não me engano, era transgênero, né? Só que a mídia, sei lá, por motivos específicos, elas pegavam essa porcentagem e aumentavam muito mais. Eu estou dizendo que eu não sou a favor de defesa da violência absurda que existe contra transgênero, não. Só estou dizendo que a percepção, ela... Agora, e aí se eu sou transgênero,
como é que eu vou interpretar, né? Então, o dado, na verdade, é que é muito baixo, né? Uhum. Então, aqui, nesse caso que eu estou dando um paralelo, mas eu sei que eu passei num assunto meio político que não deveria, e isso sempre gera problema, mas eu acho que eu consegui, ao mesmo tempo, dar a mensagem que eu queria, né? Assim, Conseguiu, sim. Fique tranquilo, Arthur. Aqui nós temos certa liberdade, né? Você tinha comentado que para a gente passar para as partes finais, né, Arthur? Isso. Do que você preparou para a live. Tem mais algum ponto que você acharia interessante a gente abordar? Eu acho que assim, né? É importante você, primeiro que eu disse, né? Perceber que se você estiver ansioso, você vai estar mais sensível a informações catastróficas. Então, pare de assistir as informações catastróficas, né? Primeiro é isso. Dois, né? Lidar com essa sensibilidade. Então, aí é o seguinte, duas coisas. Se você for uma pessoa que está muito ansiosa, a recomendação é que você preencha o seu dia com coisas que vai te desfocar dos assuntos tenebrosos e da sensibilidade. Então vai brincar com seu filho, vai ler um livro, vai, sei lá, vai fazer, sai. Se você é uma pessoa que está mais forte, ou seja, você está ansiosa, mas você está mais forte, você pode buscar alguma maneira de enfrentamento disso, né? E aí, o enfrentamento basicamente, a pergunta são sempre duas, né? A mais catastrófica possível, que é, peguei coronavírus, por exemplo. E aí, o que eu faço? É impressionante que um dos tratamentos que você faz para ansiedade é você jogar o cara na fogueira, né? Se você perdeu o emprego mesmo, e aí? Né? Aqui, quando você se vê nessa situação, muitas vezes você consegue achar uma solução. Ou, Sim. se eu visse um amigo meu que estava enfrentando esse problema, o que eu diria, o que eu proporia para ele, né? Às vezes aqui você também acha a solução, né? E aí, de fato, verificar os seus recursos. Conversar com as pessoas. Amor, eu tô aqui com essa ansiedade, eu acho que eu vou perder o emprego. Se eu perder o emprego, o que a gente vai fazer? Né? De repente, a sua mulher que está menos ansiosa, o seu marido, te dá um monte de solução aí, e aí aquela percepção que eu te falei, que está minimizada sobre recursos, ela fica maximizada de novo e você fica mais calmo, né? E a última coisa, já teria muito mais para falar, mas assim, tomar cuidado para não cair no erro da generalização, né? Então, assim, se eu estou enfrentando um problema, ou se alguém que eu conheço enfrentou um problema, logo, tudo o que essa pessoa está sofrendo, eu também sofrerei, e o que o mundo sofrerá, né? Então, vamos pegar um exemplo típico, né? Foi um erro enorme a gente colocar os parâmetros aplicados na Itália em países continentais, como o Brasil, como os Estados Unidos e sei lá. Por quê? Porque a Itália é um país pequenininho, né? As características são enormes, né? De diferente. Então, depois que se aplicou, por quê? Porque você percebe, como está todo mundo ansioso, você vai tomar uma medida super extrema. E é natural, né? Aí depois que você vai entendendo, e ao mesmo tempo eu não estou fazendo coro aqui que eu sou contra. Não, temos que cuidar. Mas você percebe, cada caso é um caso, cada país é um país, então você também é um caso específico, a sua condição também é um caso específico, então não caia no erro de generalizar. E o que mais a gente tem hoje, né, Jardel, é a tendência de generalizar. Não só as próprias experiências, como as experiências dos outros. Né? Essa técnica, né, de colocar o paciente em contato com uma possível realidade catastrófica, ela muitas vezes ajuda, viu, Arthur? Porque às vezes, né, eu também faço isso com alguns pacientes, não com todos, né, mas com alguns. Sim, vai depender da estrutura dele, né? E também, e da conta, porque às vezes, realmente, bom, e se você for mandado embora? Às vezes o paciente tem só de dinheiro na poupança, por exemplo, ele ficaria 1 ano em casa. Só que ele não fora seguro-desemprego, fora o acerto. Então, assim, se ele colocar na ponta do lápis, fala assim, bom, tá difícil arrumar emprego, tá? Mas será que em 1 ano e meio eu arrumo? Poxa, arrumo. Porra, dá. E você percebe que você acabou de dar o exemplo prático para aquilo que eu falei, que é minimizar os recursos reais que eu tenho. Quando eu tô ansioso, eu não consigo enxergar o elemento assim, mas peraí, no fundo eu tenho 1 ano para ficar em cadeia, se for o caso, né?
Agora, tem E pessoa que também não, tem pessoa a que mídia, né, não tem grana, não vai ter grana realmente. mesmo. Aí tem que correr atrás mesmo, né? Por exemplo, né, o que a mídia fala, então não tem ventilador, tá? Aí a pessoa faz uma associação, né, Arthur? Então eu vou ter coronavírus, não vai ter respirador para mim, vou morrer. Tá, mas peraí, não é bem assim. Não É é todo caso que isso. precisa de Ah, ah, ventilador, ah, não é ah. todo, a taxa de mortalidade é baixa, né? E isso, não, e é interessante, né, Jardel, como assim é irresponsável, né? Porque assim, eu lembro que a primeira notícia que saiu é que assim, morrerão 5 milhões de pessoas, né? Assim, eu lembro, Sim. assim, morrerão, não é que assim serão contaminadas, assim, né? Aí depois aí saiu lá o Imperial College, depois saiu o Hopkins, né? Aí, calma, não é, é grave, mas não é assim, então, meu, os meus pacientes que são ansiosos, eu tenho Pronto. paciente que abriu surto psicótico, já tem esquizofrenia, abre surto, né? Uhum. Então, e aí? Quem que banca, né? O jornal que vai bancar? Ninguém, essa responsabilidade social, a gente ainda não tem uma legislação que possa mensurar, né, o impacto que esse tipo de notícia tem, né? Psicologicamente falando, né? Então, é bem Por falar complicado. em dinheiro, né? O pessoal ainda não sabe. Eu acabei de fechar a agenda da semana que vem de convidados e eu consegui encontrar, Arthur, um consultor financeiro especialista em pessoas em crise. Então ele vai vir Olha só, aqui. Olha que maravilha, né? excelente maneira para enfrentar a Sim, ansiedade. é o André Cunha. Não sei se ele está online aqui agora, mas ele virá aqui semana que vem para dar dicas básicas para as pessoas. Eu até fiz uma reunião com ele ontem, propondo dois cenários, né? A pessoa que ela já está no vermelho, o que eu faço? E a pessoa que não, eu estou no azul, tal, mas isso está caminhando para uma dificuldade. Ah, Então então ele vai fazer uma na perfeito. quinta-feira que vem e logo mais eu vou publicar aí os próximos convidados. Arthur, novamente aí eu agradeço muito. Se você tiver uma mensagem final para a É, galera, isso. não, eu só queria aproveitar para também divulgar o meu canal, né? Eu tenho um canal no Claro, fica à YouTube, vontade. o Psicologia na Veia, por Arthur Berberian. Não é na veia, não, né? É Psicologia na Veia, por Arthur Você Berberian. consegue digitar no chat aí para ficar registrado, Arthur? Ah, legal, vou escrever aqui. Que aí fica, eu deixo E, essa live salva por 24 horas, né? e também tenho o meu Instagram, né? Que é Arthur Berberian, Aham, doutor.arturberberian. sim, E quem puder também, eu estou sempre postando também, né? A gente que é profissional de saúde tem essa missão, né, Jardel, de sim, sim, em academia a gente chama de extensão, né? O docente ele tem a pesquisa, o ensino e a extensão. A extensão é quando você fala para a comunidade, né? Divulga para a comunidade o que você sabe e tal. Então, esse é um sim. trabalho bem importante, assim. Vou escrever aqui, Psicologia na Veia. Esse é Por o Arthur canal Berberian. do YouTube, certo? O Instagram é outro, O Instagram é @Dr. Arthur Berberian e o tá? Facebook também é Psicologia na Veia. Também é Psicologia Isso, na Veia. E bacana. obrigado, né, Jardel? A mensagem é que assim, meu, quanto mais duas coisas, dado da realidade e tolerância, na medida do possível, a incerteza, né? Por incrível que pareça, as pessoas felizes e calmas, elas toleram incertezas, né? Então, é difícil isso, mas temos que aprender. E respirar 2 por 2, né, Arthur? Respirar 2 por 2, perfeito. Arthur, muito obrigado novamente. Um abraço para Obrigado a você. você e nos vemos aí pós-quarentena. Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, tchau, tchau.